Vamos então começar o 6º capítulo, Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Perdão. Então a gente vê a descrição do André Luiz. De lá está sempre escuro, um cinza chumbo, perdão, uma atmosfera densa. Essa atmosfera é fruto dos nossos pensamentos aqui encarnados. Nós encarnados mantemos na crosta terrestre esse cinza chumbo, esse ambiente pesado, essa escuridão, porque são os nossos resíduos mentais, são os nossos pensamentos materializados, são os nossos sentimentos, as nossas raivas, todos os nossos resíduos, eles estão na estratosfera, nós vivemos dentro dele, a gente não vê, não sente, mas no plano espiritual ali, os desencarnados veem essa estratosfera escura, densa, impossível quase de se respirar. Perdão. Denso nevoeiro abafava a paisagem sobre o céu de chumbo. E ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro, funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Eles estão no umbral grosso, onde estão as almas culpadas, arrependidas, onde estão os espíritos mais densos, é a região mais difícil, é a que está na volta da crosta terrestre, que é o umbral grosso. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Então, ali eles estavam naquela situação, estavam sempre no crepúsculo ali, com luzes artificiais e aparelhos para que eles pudessem respirar. E alguém colocou, aproveita esse tempo, aproveita aqui para uma introspecção, para uma análise, para uma análise mais profunda de si mesmo. A gente tem que aproveitar essa quarentena, esse tempo que nós estamos sem poder sair de casa, muitos sem trabalhar, para que a gente faça o mesmo. A gente faça uma introspecção, uma análise interna, a gente possa fazer uma autoanálise, a gente possa estudar, se aprimorar, se melhorar. Que seja um divisor de águas para melhor, que a gente saia dessa situação muito melhor do que quando ela começou.
Sim, assentiu o assistente Jerônimo, num abrigo de pronto socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou o riso franco nos lábios e acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade sincera, dedicação leal e caráter absoluto ao espírito de serviço. Mais tarde, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Olha que interessante, o que o André Luiz está nos passando? Esses 20 que foram chamados para se juntar a eles 5, né? A Zenóbia, o Jerônimo, a Luciana, ele e o padre Heráclito, né? Se eu não me fugiu o nome agora do padre. Ele está dizendo que esses 20, pelo jeito deles, ele achou pessoas primitivas. Então aí ele foi ver que o posto de socorro abrigavam entidades repletas de característicos humanos primitivistas, espíritos que estão ainda no começo do seu aprimoramento, né? Talvez tenham desencarnado como indígenas ou como aborígenes de outras regiões, né? Espíritos que estão no começo da sua trajetória, mas que têm muita boa vontade de aprender. Então eles ali na casa transitória, eles podem ser úteis, eles aprendem e aí eles vão caminhando no seu processo de evolução. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse, bem-humorada: Irmão Jerônimo convidará desse modo... Irmão Jerônimo convirá, eu li errado, convirá
Desse modo, iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Então ela está colocando aqui que o padre Hipólito, através das orações, poderá começar a despertar nesses irmãos, né, um outro sentimento, e com a passagem do fogo purificador que limpa tudo que é por onde ele passa, ele dá uma higienizada em tudo, ele faz também que, pelo susto, pelo medo, alguns irmãos entrem em oração, se modifiquem, se transformem e possam ser auxiliados, retirados dessas regiões. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados, prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças, recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos, para reencontro confortador, em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte
deveriam ser levados a efeito. Medidas outras, de menor significação, foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Então nós vemos aqui o mundo de instruções que a Zenóbia deixou e a gente vê o quanto esse posto de socorro trabalha para ajudar irmãos que vão ali para auxiliar espíritos que não podem estar em zonas mais elevadas, para auxiliá-los, para trazê-los para a terra, para reencarne compulsório. Né? Eles vão levar crianças para o posto de socorro, para que outros irmãos levem as mães em desdobramento, para que elas possam reencontrar os filhinhos. Olha que coisa linda, que maravilha a renovação de energias, a alegria dessas mães e dessas crianças de reencontrarem suas mães. Né? Então a gente vê todos os tipos de trabalho que ela está ali dirigindo para todos e ela só vai sair ali por algumas horas da noite. São 7 horas da noite, ela vai trabalhar ali durante algumas horas da noite. E ela deixa esse mundo de orientação, a gente vê esse mundo de trabalho que o posto de socorro se encarrega. O André Luiz falando, né? Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. 4 horas só ela vai ficar ausente. Olha o mundo de coisa, de trabalho que ela deixou ali para o pessoal por essas 4 horas que ela vai se ausentar. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, né? Aquela capacidade de caminhar a uma certa altura, né? De flutuar no ar. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamo-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, no meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Coisa horrível, né? Gritos, gemidos, sofrimento, eu sentindo ali, além da escuridão, daquela coisa pavorosa, sentindo o sofrimento das pessoas que habitam essas regiões trevosas, né? Estão caminhando para os abismos, né? Essas regiões que foram descritas por Dante como um inferno no seu livro A Divina Comédia, realmente porque são regiões tenebrosas, muito difíceis, né? Como o André aqui, em outros tempos, ele não iria conseguir caminhar nessas regiões pelo pavor que elas lhe causariam. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho assustadiças. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente.
Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Então a lua como uma bola vermelha, não é uma bola sangrenta, assim, uma coisa horrível, né? Parece um filme de terror. A gente vai ver onde é que os escritores vão buscar inspiração, né, para os seus livros de terror que depois viram filmes. As regiões que eles visitam, né? Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Então tem um irmão na frente como que abrindo o caminho, porque ele conhece o caminho e sabe por onde eles devem trilhar, né, numa como ele coloca aqui, né, numa fila onde eles têm que manter o absoluto silêncio, andando de um jeito que não façam nenhum barulho, né? Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Olha que coisa horrível, sentir o sofrimento dessas pessoas nesses pântanos, nesses charcos, nessas regiões tão tristes. Dá dó, né? Dá muita dó. Mas as pessoas vão para essas regiões não é castigo, é por sintonia, é pelas suas escolhas, pela sua vibração. São elas que escolhem com os seus atos, as atitudes, os seus pensamentos, para onde irão a hora que desencarnam. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Quer dizer, eles ainda não tinham chegado no abismo. Ele achou que ali já fossem os abismos, de tão angustioso que era o lugar. Mas eles continuaram caminhando, então ali ainda não era o abismo. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? Vamos lembrar, né, André, a Zenóbia, lá no começo que ela falou que eles tinham que se manter em absoluto silêncio. Mas ele não aguentou, ele colocou ali, jazem aqui almas humanas? O interpelado, né, o Jerônimo, o interpelado em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Mandou ele ficar em silêncio, né, para ele se lembrar que eles não podiam fazer nenhum tipo de barulho. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, curtas, para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos quem passa por amor de Deus, salvai-nos por caridade, socorro, viandantes, socorro, socorro. Olha que coisa, por isso que ela mandou que eles ficassem em silêncio, para que esses sofredores não percebessem que tinha alguém passando por ali. Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando os sáureos, aí ele explica aqui, né? Subordem de répteis escamados que compreende os lagartos, né? Sáureos são
animais, né, parecido com lagartos gigantes, né? Lembrando-sáurios de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei um instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Olha que criaturas horrendas, ele quis ali sair correndo. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Ele quis correr ali, volitar, mas viu que estavam todos tranquilos, calmos, ninguém estava com medo daqueles répteis gigantes. Aí ele ficou quieto ali no lugar dele. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, com insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Então, da destra dela, da mão direita, ela emitia uns raios, né, uns choques pequenos, que eram uns pequenos estalidos, mas que faziam com que eles voltassem para a lama correndo. Uma cena dantesca mesmo, né? Uma coisa horrível. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição diligente e muda. Agora ele viu por quê, que ela tem que caminhar muda, num silêncio absoluto, né? Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando o terreno de configuração diferente. Aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Fugiam preocupados, fugiam rápido, né? Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de aguardarem a nossa volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos, os 4, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera refazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz e em meio a extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender os objetivos de nossa vinda.
Então eles caminharam, foram até uma região, como ela diz aqui, um pequeno oásis ali nos abismos, né? Estão chegando ali naquela região, estão ali naquela região dos abismos. Então ele é um pequeno oásis feito ali para que possa haver atendimento àqueles que podem ser ajudados para poderem sair dali. E aí ela diz que ali é uma região já com ar melhor, com uma atmosfera melhor, onde eles já podem conversar, né, sobre o trabalho que eles vão realizar ali naquela região para atender um espírito muito querido a ela. E estão só os 5, a Zenobia e os 4, né? O Jerônimo, o André Luiz, a Luciana e o padre Hipólito. Estou com dificuldade para guardar o nome do pai. Vamos então continuar vendo esse atendimento na segunda parte desse capítulo.